Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 20 de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataques implacáveis pulverizam alvos russos em Stavropol, na Rússia, Península da Crimeia, Ucrânia, ocupada pela Rússia, e Luhansk, na parte ocupada pela Rússia também. Esses ataques, o de Stavropol, ele é uma repetição de ataques recentemente feitos contra a refinaria de petróleo. Mais uma vez, a Ucrânia vai lá para a raiva e o ódio de Vladimir Putin, que não gosta que ataquem refinarias de petróleo, porque a Ucrânia já matou a sua galinha de ovos de ouro, aquela que traz dinheiro, renda para a Rússia para sustentar a sua guerra criminosa e os crimes na Ucrânia. Enquanto isso, comandantes ucranianos rebatem a crise política gerada em Kiev com a demissão do ministro Fedorov, Mikhailo Fedorov. E bombardeios russos deixam rastros de destruição em diversas cidades da Ucrânia, principalmente na capital ucraniana. As forças ucranianas desferiram golpes em Stavropol, Península da Crimeia, e em Luhansk, devastadores contra um depósito de petróleo na província de Stavropol, na Rússia. E também destruíram subestações elétricas, mais algumas delas, na Península da Crimeia, que está ocupada pela Rússia, e em Luhansk, também província ucraniana. Enquanto isso, em Kiev, ocorrem protestos em massa, exigindo a demissão do comandante Oleksandr Syrskyi. Esse em massa são centenas, né? Eu pus aqui o termo em massa, mas eu não concordo com ele, porque tem algum jornal que diz milhares, mas tem alguns que dizem centenas. E eles focam, os jornais ucranianos, né? E eles focam fazem uma fotografia fechada justamente para você não ter ideia que se de fato são centenas ou milhares. E nas outras cidades pela Ucrânia, mesmo cidades de grande porte, médio porte, Ternópil, que tem uns 300 mil habitantes, muita gente morando, né? Tem lá entre 20 a 50 essas manifestações em todos os dias, né? E Lviv a mesma coisa, em Poltava a mesma coisa, não são grandes manifestações, mas acho que eles se basearam em Kiev, então não existe uma clareza de quantos estão fazendo essa manifestação de fato, não existe uma unanimidade na imprensa ucraniana. Então, esses protestos exigem a demissão do comandante Oleksandr Syrskyi. Eu espero que, embora que eu acho que o presidente entrou nessa dos manifestantes e no Mikhailo Fedorov, que é dar um cargo para ele no governo, mas não vai levá-lo, não vai reabilitá-lo no mesmo cargo. Então está uma situação estranha, né? E está gerando uma forte reação, né, dos militares, inclusive os chefes de militares da Marinha, das forças aerotransportadas, na Força Aérea. As aerotransportadas, elas têm uma espécie de independência, mas estão também sob as ordens do comandante Syrskyi, né? E até mesmo os bombardeios russos com mísseis balísticos e hipersônicos deixaram 20 mortos em toda a Ucrânia, hoje esses bombardeios russos, né? E 142 feridos em toda a Ucrânia, atingindo covardemente alvos civis e infraestruturas postais em todo o território ucraniano. Assista a este relatório completo até o final para entender a complexidade dos combates na linha de frente e nos bastidores políticos, né? Peço a você que gosta da verdade, inscreva-se no canal, é muito importante a tua participação. Peço a todos que deixem o like da verdade, o like guerreiro, e comente e compartilhe. Conto com vocês. Muito obrigado. Ataques implacáveis pulverizam a logística dos russos. As forças ucranianas demonstraram mais uma vez a sua impressionante capacidade de destruição ao lançar ataques coordenados na noite de 19 de julho, próximo passado, ou seja, na data de ontem. Na província de Stavropol, foi pulverizado pelos militares ucranianos. A província, esta instalação de grande porte foi atingida com precisão pela terceira vez em poucos dias, né? Em poucos dias, poucas semanas, agora provavelmente nas últimas 2 semanas aproximadamente. Então 3 ataques pesados em que novamente reacendeu o incêndio que já tinha sido debelado. Isso traz muitos problemas para a Rússia,
que cada vez mais tem mais dificuldades em remontar as suas refinarias. A investida destruidora contra o coração do abastecimento de combustíveis dos russos já havia sido registrada em ações anteriores. Simultaneamente, na cidade temporariamente ocupada de Luhansk, os moradores relataram fortes explosões que abalaram as estruturas logísticas russas. Também aconteceram aquela fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância, bem como fogo, né? As chamas, né? No caso, chamas de fogo. E esse ataque foi a depósitos dentro da cidade de Luhansk. E na península da Crimeia, os drones da Ucrânia miraram diretamente na infraestrutura energética, mais uma vez, sabotando o esforço de guerra dos russos, porque são duas subestações que tinham sido remontadas, já estavam começando a funcionar. A Ucrânia foi lá e bombardeou de novo, resultou em apagões, não tem mais luz na Crimeia, continua às escuras. E a outra infraestrutura de energia na vila de Mindalne, perto de Sudak, também foi severamente danificada pela tecnologia de drones da Ucrânia. O pânico está tomando conta dos russos cada vez mais, exponencialmente, eu diria isso, na cidade de Kerch, onde fortes detonações forçaram o fechamento total da ponte que liga a Crimeia, da península da Crimeia à Rússia, porque a cidade de Kerch, ela fica quase que colada à ponte de Kerch, é muito próxima, que leva o mesmo nome, né? Então ali está pânico. Na realidade, a situação geral na Crimeia está muito ruim, né? Não está satisfatória para ninguém. Mas enquanto isso, na data de ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu-se com os chefes militares. E os comandantes rebatem a crise política em Kiev, né? Na realidade, a coisa não é que é um problema do Syrskyi, porque ele é o comandante, né, geral das Forças Armadas da Ucrânia, com esse ex-ministro. Mas a crise começou a ser gerada ali. E nos bastidores políticos e militares, a tensão aumentou significativamente entre os dias 18 e 19 de julho, no caso ontem, né? Aconteceram também manifestações, tomaram algumas ruas, alguns quarteirões em Kiev e pediram a demissão do comandante em chefe Alexander Syrskyi, o general, né? A onda de insatisfação popular ganhou força após a destituição que ele é um ministro popular. Mas não é uma manifestação popular o povo inteiro, né? Você vê que são alguns segmentos olhando as manifestações, olhando as fotos, eu não tenho nada contra jovens, mas pessoas jovens, e eu acredito que é uma facção, porque mesmo nas manifestações ontem em Kiev, o ex-ministro Mikhailo Fedorov esteve e fez discurso. Ele está inflamando, ele está procurando trazer gente para o lado dele, ele não quer sair do governo e está inflamando. Isso não é bom. Isso atende à Rússia. Ele deveria ficar quieto. E deveria até pedir, não se manifestem. É o presidente que tem poder sobre isso. Aquilo não é um cargo eletivo. O ministro é confiança, alguém que o presidente tem confiança. Quando terminou a confiança, ele demite a pessoa. O ex-ministro também ele revelou publicamente, numa coletiva, após as declarações dele, que o comandante Syrskyi havia feito exigências duras e emitido um ultimato. O estilo centralizador de gestão vertical e hierárquico adotado por Syrskyi vinha sofrendo duras críticas de soldados e oficiais da linha de frente, segundo o ministro falou. Mas ninguém sabe se isso é verdade, porque uma manifestação interna nas Forças Armadas está respaldando o general. Isso, na realidade, é um tumulto que um ex-ministro não devia fazer isso, está fazendo dentro das Forças Armadas, dentro da Marinha, dentro das Forças Aerotransportadas, dentro das forças da Força Aérea, né, etc. E eles vieram a público, então os comandantes manifestaram em nome da oficialidade, em nome dos outros generais, apoio total ao comandante em chefe. Isso é ruim. Por que justamente o Zelensky não tira o Syrskyi? Porque vai dar um problema muito sério com os outros generais. Porque o Zelensky, se substituísse, ele consultou os generais quem poderia substituir o comandante em chefe, que não pode ser qualquer um. Alguém que já entenda como está essa guerra lá no front, né, no teatro de operações. Ninguém se habilitou, ninguém quer pegar o pepino, né? Então, o Syrskyi, ele já estava no exército mesmo sob o outro comandante que saiu, né, fez um acordo com o Zelensky e foi lá para Londres, onde ele é o embaixador. Mas agora avisou o Zelensky que está de saída, que ele vai começar a trabalhar para ser candidato a presidente e concorrer com o Zelensky. E eu acho que essa
Mosquinha Azul também mordeu Fedorov, né? Algum problema ele tem, alguma coisa ele quer mais. Agora, o comandante da Marinha Ucraniana, o Oleksiy Neizhpapa, ele classificou o seguinte, ele falou publicamente, deixou público e falou para o Zelensky nessa reunião. É inaceitável os questionamentos públicos feitos contra o comando militar em tempo de guerra. Neizhpapa, que é o comandante, o almirante, né, destacou que incitar divisões na sociedade nesse momento crítico atende exclusivamente aos interesses da propaganda russa. Está certo o almirante. O líder das forças aerotransportadas, que é um general do exército, o nome dele é Oleg Apostol, reforçou a necessidade absoluta de manter a disciplina e a subordinação na cadeia de comando. Porque não é democracia um exército, né? Quem serviu o exército, quer dizer, está lá embaixo, soldado é o último a receber a ordem e eles cumprem, né? O comandante do batalhão dá uma ordem, os majores, tenentes, coronéis cumprem, o coronel manda, né? E aí vai descendo, capitão, tenente, sargento, e todos cumprem, ninguém questiona. Isso na guerra é pior, não pode se questionar. E o apóstolo lembrou ainda que as decisões tomadas no topo do exército carregam um maior alto grau de responsabilidade porque envolvem vidas humanas, envolvem a guerra defendendo a soberania da Ucrânia. E esse general, apóstolo, criticou duramente os julgamentos categóricos feitos por indivíduos que nunca emitiram uma ordem de combate real no campo de batalha e nunca estiveram lá, que muitos deveriam estar lá. Fontes indicam que Zelensky avalia, inclusive, a substituição de Syrskyi, ele não fala isso publicamente, por líderes respeitados como Mikhailo Drapati, caso o nome adequado, ele acha, né? E de fato é um bom general, é o comandante das forças aerotransportadas, mas até agora disse que não quer. Ele fecha com o Syrskyi e apoia o Syrskyi. Então é um problema. O Zelensky pegou um problema, acho que ele deveria mandar o Fedorov manda esses caras de volta para casa, porque o Fedorov está indo discursar na manifestação, ou seja, ele está insuflando, ele está aumentando. E ele levou para o ministério alguns ativistas, né? Esses ativistas de causas, sei lá, diversas, né, que tem por aí, e esses ativistas estão coordenando esses movimentos, quer dizer, ele está contra o governo. Isso, para mim, é coisa de russo. É o que eu penso, né? Eu sei que tem gente que pensa diferente de mim, mas não é isso que se faz. Exército recebe ordem, exército não é democracia. O comandante pode até perguntar a opinião na hora que ele vai dar uma decisão, qual estratégia de batalha usar, né? Para o seu Estado-Maior. Eles fazem isso, né? Mas na hora que a decisão é tomada, mesmo que alguém do Estado-Maior não concorde, o comandante dos batalhões, todos seguem aquela ordem, é uma ordem. Não é cada um democraticamente vai fazer o que quiser. Isso é uma sociedade civil bagunçada, como existem muitas por aí, né? Cada um faz o que quer, cada um interpreta a lei do jeito que quer, cada um interpreta o regulamento militar do jeito que quer, isso não existe, né? Eu não acho que esse ex-ministro está extrapolando, está agindo inadequadamente. Bom, o último assunto, bombardeios russos deixam um rastro de destruição. Lamentavelmente, a crueldade dos bombardeios da Rússia provocou uma tragédia humana nas últimas 24 horas, ao ceifar a vida de 20 pessoas. O balanço oficial das autoridades locais aponta que pelo menos 142 cidadãos ficaram feridos em diversas regiões da Ucrânia. A Força Aérea informou que a Rússia disparou um arsenal massivo, composto por 125 drones e 25 mísseis balísticos. Os russos também utilizaram 10 mísseis hipersônicos Zircon dentro desses 25, direcionando a maior parte desse poder destrutivo contra a capital ucraniana. O ataque violento contra a região de Kiev matou um civil e deixou outros 17 feridos em estado de choque. Horas depois, um míssil russo atingiu em cheio o terminal logístico da empresa postal Nova Posta, nos arredores de Kharkiv. Essa explosão covarde, ao meio-dia, matou 4 trabalhadores civis e deixou pelo menos 19 feridos naquela cidade, necessitando de atendimento médico urgente. Na cidade de Izium, na linha de frente, um drone russo explodiu contra um edifício residencial de 5 andares, ferindo 17 civis, destruiu o edifício. Isso é alvo militar? Para o ditador da Rússia, é assassinato. Assassinato é crime de guerra, é crime contra a humanidade. Na região de Sumi, os aviões da Rússia despejaram 7 bombas aéreas guiadas, destruindo bairros residenciais e complexos industriais. Isso é alvo militar, senhor Putin? Nunca foi e nunca será. Os escombros em Sumi revelaram o corpo de um homem morto e o bombardeio demoliu totalmente um centro de reabilitação infantil. É um centro médico.
Na província ucraniana de Zaporizhia, um drone russo atacou de forma deliberada uma ambulância da Cruz Vermelha Internacional em Vilnyansk. Outra investida russa atingiu um trem de passageiros em movimento em Zaporizhia, ferindo um dos condutores da composição ferroviária. Na província ucraniana de Kherson, o fogo de artilharia e os bombardeios russos vitimaram fatalmente 2 idosos e feriram 29 civis. Ou seja, as vitórias são em cima de inocentes. Este é Vladimir Putin, historicamente, desde os tsares, desde os soviéticos, essa foi a Rússia, e agora, após o famigerado criminoso sistema soviético, entrou o sistema criminoso do ditador da Rússia, Vladimir Putin. Para concluir, os ataques de longo alcance executados pela Ucrânia deram resultado, estão paralisando os recursos logísticos vitais da Rússia. Mesmo enfrentando debates políticos complexos, na capital ucraniana, a liderança militar mantém o foco na preservação da estabilidade institucional do país, o que está correto. E tem que segurar a guerra e tem que ir para frente e expulsar os russos do país. Essa é a prioridade. Não é ficar um ex-ministro com ciúme, que outros ministros já foram afastados. Inclusive, próprios ministros da defesa da Ucrânia foram afastados, ninguém chiou. Todo mundo saiu, foi embora para casa, assumiu outro cargo, foi cuidar da sua vida. Esse menino não quer isso, está agitando. A brutalidade dos bombardeios russos contra alvos civis e hospitais infantis reforça a necessidade urgente de apoio internacional para blindar o céu ucraniano. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. O canal precisa de vocês e orgulha-se de vocês inscritos no canal. E quem não é inscrito, peço, por favor, inscreva-se. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.